Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus e graças a Deus, graças ao amparo dos amigos encarnados e desencarnados, nós estamos aqui realizando esse trabalho de espiritualidade, trabalho de auxílio para a conscientização da espiritualidade que existe e a maior parte de nós, habitantes da Terra, ainda não conhece. Eu espero que todos vocês estejam bem. Faz tempo que eu não apareço, mas gostaria que vocês pudessem nos receber em forma de vídeo aí no seu lar, onde você estiver assistindo, e que a minha vibração de amor, de amizade, de fraternidade, de união, de humanidade, de respeito, de alegria pela vida, enfim, de gratidão por você estar me vendo, por você me fortalecer através da sua vibração, por podermos nos chamar de amigos, mesmo sem nos conhecer. Gratidão aos amigos que eu já conheço pessoalmente, ou aqueles que eu conheço à distância, mas que são realmente amigos, e assim eu os considero. E gratidão à fonte. A fonte que ora a gente chama de Deus, ora chama de Pai. Gratidão pela vida, pelo dom da vida, pela inteligência que nós temos e pela capacidade que nós temos. Porque todos nós somos capazes de alguma coisa boa. Então, pessoal, eu gostaria de falar para vocês sobre o universalismo. O universalismo é um movimento recente que surgiu na história da espiritualidade, na história das religiões em geral. Sim, muita gente pode pensar assim, mas o universalismo é religião? Não, o universalismo não é religião. Mas o universalismo tem o objetivo de trabalhar com os religiosos e, por conseguinte, com as religiões. Trabalhar a união, o respeito entre si, a fraternidade e a troca de conhecimentos que todas as religiões têm. Se todos nós fôssemos sábios o suficiente para aceitar os bons conselhos de todas as pessoas experientes, a gente com certeza não cairia em alguns erros que já tivemos caído. Sabe, meus amigos, a gente apoia todo o movimento religioso. A história do movimento religioso recente, a história contemporânea, é uma história muito bonita. É claro que a história antiga também é maravilhosa, porque o objetivo da religião é fortalecer a moral do ser humano, não é? Nos converter para uma humanidade com respeito, com dignidade, dignidade interior e dignidade no comportamento com o nosso próximo. Esse aí é o maior objetivo da religião. Os ditos ensinamentos morais, os ditos morais, como alguns dizem, né? Que todas as religiões trazem em suas leis religiosas, são muito importantes para a humanidade. Porque se não fosse a religião, inicialmente a religião, e até hoje predominantemente a religião, a humanidade não conheceria os ensinamentos de moral, as regras de boa conduta entre os seres humanos. Concorda? Com certeza, né? É claro que existem os movimentos filosóficos, sociológicos, mas a filosofia, apesar de ser tão antiga quanto a época da antiga Grécia, ela não conseguiu alcançar ao conhecimento de grande parte da população mundial. No mundo inteiro, os cidadãos mundiais vivem e não têm, muitos locais não têm o ensinamento da filosofia, da sociologia na escola, nem da religião. Em outros lugares, em contrapartida, tem o ensinamento da religião ou da filosofia, mas existem grandes lacunas. E é por isso que, predominantemente, nós todos em humanidade somos muito gratos à religião. Porque desde muitos milênios atrás,
que a religião vem trazendo os ensinamentos de comportamento moral. Se não fosse a religião, não teríamos os mestres e, por conseguinte, os ensinamentos para seguir. É por isso que a religião é boa. Sabe, meus amigos, o que eu venho falar aqui sobre o universalismo, então ficou entendido que o universalismo não é uma religião, mas é um movimento que não é para muitos. A partir do momento que você se disponha a exercer a sua fé de uma maneira realmente despojada do egoísmo. Porque o universalismo nos chama para a prática dos ensinamentos da religião, dos ensinamentos verdadeiros. O ensinamento de amor, de fraternidade universal. Aqui no Brasil, a religião predominante, 99,9%, com certeza é o cristianismo. Em outros países, outras religiões não têm o Mestre Jesus como sendo o polo religioso, né? Como sendo o mestre. Tem outros mestres, mas eu tenho como exemplo, né, de vida e de ensinamento e aquele vetor atrativo que quando brilha uma luz, a gente logo enxerga de longe aquele brilho e reconhece que essa luz é de Jesus. Sim, Jesus é um vetor para mim, um vetor atrativo. É um vetor de exemplos e de crença. A minha crença sempre foi religiosa. E de uns tempos para cá, quando eu venho estudando sobre o universalismo, eu venho conseguindo abrir espaço dentro da minha crença religiosa para novos ensinamentos, que não vêm só de outras religiões, mas vêm da ciência, da filosofia, da sociologia e ensinamentos científicos. Se eles são úteis para o ser humano, se eles geram benefício para o ser humano, eles são bem-vindos. Todos os ensinamentos, independente de onde. Isso é muito importante. E isso foi muito importante para mim. Agora, meus amigos, eu tenho muitas dúvidas como passar para vocês, através de vídeos, a ideia do universalismo. Porque, veja bem, tem tantas religiões cristãs, mas que se a gente não souber como explicar, ou se a gente velar algumas coisas, pode trazer dúvidas para esses adeptos religiosos que nós amamos tanto e estamos aqui de coração aberto para tentar compartilhar informações úteis para o crescimento interior de cada um. É por isso que eu me demorei um pouco, sabe? Refletindo como deveria ser este nosso trabalho em realizar vídeos para poder divulgar o trabalho. Então vamos lá, o que nós pensamos e o que nós decidimos? Decidimos que vamos trabalhar, nós precisamos trabalhar para o benefício dos nossos irmãos aqui na Terra. Eu não sou melhor do que ninguém e eu não sei mais do que ninguém. Talvez o que aconteça é que eu saiba alguns pontos de vista, alguns aspectos de um quadrante do conhecimento que você ainda não teve tempo ou experiência de vida para conhecer com um pouco mais de profundidade. E é por isso que humildemente eu estou aqui e peço sua atenção. Em primeiro lugar, meu irmão, tudo que a gente falar, tenha uma certeza, eu não quero tirar você da sua religião. Não. E eu não torço, eu não oro para Deus para que todos mudem de religião de acordo com a minha. Não. Pelo contrário, eu oro para Deus para que todos sejam muito bem-sucedidos na religião onde se encontram. Porque eu cheguei num patamar de conhecimento, num patamar de fé, que eu tenho a certeza de que não é a minha religião melhor do que a sua, não é a minha religião que vai me salvar e não é a sua religião que vai te salvar. Não. A religião é um instrumento para as nossas práticas
e estudos para o nosso conhecimento e aprimoramento interior. Essa questão de ser salvo, ao longo dos vídeos nós vamos tocar nesse assunto. Talvez nesse mesmo, porque eu já falei o nome, ser salvo, né? Porque a maior parte das religiões pensam que serão salvas se permanecerem com fé onde se encontram. E não significa, meus amigos, que você estudar novos conhecimentos que não fazem parte dos livros sagrados da sua religião, que você esteja esmorecendo na sua fé. Não, eu tenho uma informação muito interessante para vocês. Nosso Mestre Jesus, aliás, o nosso querido Mestre Jesus, ele estudou várias religiões para fortalecer a sua fé em Deus. Ele não ficou apenas no judaísmo. Pois é, pessoal, Jesus era judeu. Jesus não era evangélico. Jesus não era católico. Jesus não era budista. Jesus não era de nenhuma religião que a gente conhece hoje. Ele nasceu num berço de família com a religião judia. E ele trouxe conhecimentos, ou melhor, ensinamentos para as pessoas daquela época, e eram ensinamentos que não faziam parte da religião judia. E é por isso que o assassinaram, porque não concordaram. Se ele estava ali dentro daquela religião, era para aceitar o que aquela religião tinha escrito em seus livros sagrados. E Jesus não fez isso. Jesus, além de respeitar tudo que existia em seus livros sagrados, trouxe novos ensinamentos, aprimorando algumas coisas que existiam em seus livros sagrados da religião judia, que precisavam ser melhorados. Mas ele não lutou para dizer assim, a religião judia está errada, a religião judia precisa fazer isso, isso e aquilo. Não. Não. Ele trabalhou de uma maneira universalista. Ele trouxe ensinamentos de comportamento humano, de comportamento no bem, para nós. Ele não falou só de religião. A gente chegou num consenso contemporâneo sobre a ideia de religião. Tudo aquilo que eleva o homem mais próximo de Deus é da religião. Portanto, se Jesus elevou os nossos pensamentos mais próximos ao que a gente chama de Deus, que é o Criador, que é o Pai, então Jesus trabalhou sim com a religião, mas de uma forma aberta, para que todos pudessem compreender, independentemente se fossem judeus, ou se fossem judeus de um aspecto religioso farisaico, ou judeus de outro aspecto religioso, como samaritanos. Igual a gente tem algumas denominações religiosas, né? Mesmo que seja, por exemplo, católico, existem os católicos ortodoxos, existem os católicos romanos, e atualmente também existem os católicos que fazem parte dos católicos romanos, mas que estão estudando, se aprofundando um pouco mais sobre a espiritualidade. Da mesma forma que existem inúmeras denominações da religião dos nossos irmãos, dos nossos queridos irmãos evangélicos. Não é verdade? Quantas denominações? Quantas pessoas de fé e de grande coração se esmeram para abrir uma igreja, desenvolver aquele pensamento religioso, cristão, e aquela igreja se desenvolve tanto devido ao trabalho, ao esforço dos nossos queridos pastores, que acabam que se tornam uma religião com uma nomenclatura específica. Pois é, meus amigos, enfim, se eu decidir trabalhar de forma universalista, assim como eu acredito que o Mestre Jesus tenha trabalhado, para a divulgação de seus ensinamentos para a humanidade em geral, e não apenas com o fito de mudar a religião onde ele tinha nascido. Se eu tomei essa decisão, não tem como eu esconder de você da onde foi criado o universalismo.
tá? Esse movimento universalista, ele foi trazido por um mestre hindu que viveu aqui na Terra há muito tempo. Ele se inspirou em outros mestres, e inclusive no Mestre Jesus. Depois que ele se elevou em espírito, depois de sua vida aqui na Terra, ele teve a oportunidade de conhecer que Jesus é o mestre dos mestres para nós aqui neste planeta Terra. Sim, depois que ele passou a vida aqui, este mestre, que se chama Ramatiz, ele aceitou auxiliar o Mestre Jesus a levar o pensamento universalista para as pessoas. E por que nós estamos aqui chamando vocês das religiões variadas para o conhecimento desse universalismo? Porque ninguém melhor do que os fiéis, os religiosos que residem no Brasil e no mundo, que adotam a sua religião como a cristã, para reconhecer a importância de Jesus Cristo. Ao longo dos nossos vídeos, nós vamos trabalhar sobre a importância do Mestre Jesus, do Jesus Cristo. Mas, primeiramente, falando de Jesus Cristo, é um consenso entre todas as religiões que Jesus Cristo é o governador do planeta Terra. Agora, meus amigos de religião cristã, que não têm o costume de ouvir essas palavras, Jesus Cristo é o governador do planeta Terra. Vocês estão acostumados a ouvir que Jesus Cristo é o Pai, que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que, portanto, ele tem plenos poderes sobre a terra, porque o Pai dele o conferiu. Assim conferiu a ele. E muitas religiões cristãs, meus amigos, também têm um pensamento de que Jesus Cristo é o próprio Deus. Se é filho de Deus, filho de peixe, peixinho é. Mas então, meus amigos, o universalismo, aproveitando para trazer várias informações, a gente já deixa um ponto de vista aqui neste vídeo, tá? Você já ouviu falar que Deus é justo? Sim, Deus é justo, Deus não é injusto. Você já ouviu falar que fomos todos criados simples e ignorantes? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? Tem muito ainda para a gente conhecer sobre tudo isso, meus amigos. Mas o que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: nós também somos filhos de Deus. Nós também temos nossos deveres para com Deus. Mas da mesma forma que nós temos nossos deveres para com a criação, para com o Criador, nós também temos direitos herdados pelo Criador. Esses direitos, meus amigos, começam pela imortalidade. A imortalidade da alma é um fato que todos os religiosos acreditam, e eu também. Outro direito: nós temos que nos considerar como irmãos. Todos nós somos irmãos. Todos os mestres também são nossos irmãos, porque são filhos do mesmo Pai, inclusive o Mestre Jesus. Só que mestres como Jesus são filhos de Deus mais velhos que nós, mais experientes, que já assumiram um trabalho maior no reino de Deus. Só que um dia, meus amigos, nós também nos conscientizaremos que nós também temos as nossas responsabilidades a serem cumpridas no reino de Deus, em cuidar do nosso lar, não da casa onde moramos, mas do planeta que habitamos. E sim, Deus não se encontra só aqui neste planeta, mas no universo todo. E são muitas as moradas na casa de nosso Pai. Quando Jesus falou sobre isso, ele se referia às diversas moradas planetárias, aos diversos planetas existentes no universo. Sim, meus amigos, não estamos sós neste universão de meu Deus. Veja bem, meu amigo, como eu vou tratar do universalismo se eu não já deixar claro
alguns pontos de vista. Eu não vou ficar chateado de jeito nenhum se você não acreditar nisso. Eu também, um dia eu não acreditei. E eu também não espero que você acredite. Mas eu espero que possamos nos confraternizar pelos vídeos. Que você tenha condições de nos assistir ao longo da nossa marcha. E eu espero contribuir, de alguma forma, para o benefício da sua vida. Sabe, meus amigos, o Ramatiz começou esse trabalho do Cristo, de divulgar a universalidade, o universalismo. Mas ele começou não apenas quando ele estava encarnado aqui. Eu falei essa palavrinha, meus amigos, encarnados. Nós todos estamos encarnados, porque nós estamos no corpo de carne. Deus nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui no corpo de carne para aprendermos e ao mesmo tempo para construirmos a partir das ferramentas e do conhecimento que nós já temos, construir um mundo cada dia melhor, porque depois de nós virão outras e outras e outras e outras gerações, e cada vez mais vão encontrar esta nossa casa abençoada, que é o planeta Terra, mais limpa, mais organizada, mais socialmente saneada e educada. Imagine um mundo onde não haverá bandidos, um mundo onde não haverá risco de ser assaltado ou assassinado se sair na rua, que não haverá bala perdida. O planeta Terra, meus amigos, infelizmente é um planeta que nós estamos correndo todos esses tipos de risco. Mas ele pode melhorar. Ele pode melhorar através das nossas ações, através dos nossos exemplos, da nossa vida, que comparado com a vastidão deste nosso querido planeta, é um trabalhozinho de beija-flor, tentando apagar um incêndio na floresta, sozinho. Mas nós não estamos sozinhos. Nós formamos uma grande família humana, pois somos todos irmãos que viemos da mesma fonte criadora. E cabe a nós, dia a dia, nos conscientizar disso. Tudo bem, meus amigos. Após falar sobre isso, agora nós precisamos falar sobre os trabalhos do Ramatiz. O Ramatiz, depois que ele morreu, no plano espiritual, sim, no céu, ele começou a desenvolver um trabalho. Sim, todos nós, meus amigos, desenvolvemos trabalhos depois que nós morremos. Porque o que morre é só o corpo de carne. E o nosso espírito é imortal. E nós não somos o nosso corpo de carne. O que anima a nossa inteligência não é o cérebro. O cérebro apenas é um instrumento, uma ferramenta que existe no corpo material. O que anima a nossa inteligência é o espírito que habita o nosso corpo. E o espírito, nós somos imortais. Nós somos imortais. O que nós temos trocado informações e estamos aprendendo muito, é que a vida depois da morte continua. Depois da morte, nós vivemos em locais bons ou maus, dependendo da nossa condição emocional. Se eu sinto amor, se eu sinto raiva, se eu pratiquei amor, se eu pratiquei o bem ou se eu pratiquei o ódio, eu vou estar vivendo em locais semelhantes. É uma atração magnética. Nós vamos viver no país, entre aspas, o país espiritual, em que nós mais nos afinizarmos. Mas se alegrem, meus amigos, todos vocês se alegrem, porque uma das informações que nós temos, através do Ramatiz, é que se habitamos o país Brasil, ou mesmo que não sejamos brasileiros, mas que nos interagimos com a cultura brasileira, com os conhecimentos espiritualistas que surgiram no Brasil, ou que se desenvolveram no Brasil, nós estamos em uma afinidade com este país
que é um país abençoado, é um país de oportunidades. E essas oportunidades serão mantidas, mesmo depois de nossas mortes. Oportunidades de quê? De evolução, de crescimento interior. O objetivo da nossa vida, da nossa existência, não é um gozo eterno num mundo em que vivemos aproximadamente entre 60 e 100 anos de idade. Esse não é um gozo eterno. Mas gozaremos do fruto do nosso trabalho no plano espiritual, onde poderemos habitar lares mais confortáveis, viver numa sociedade mais justa e trabalhar. Trabalhar não só para a sociedade onde nos encontraremos depois da morte, mas trabalhar para auxiliar a sociedade planetária em que nós estamos afixados. Sim, meus amigos, Deus nos afixou neste planeta Terra, este lindo planeta azul, com objetivos. Ele poderia ter nos afixado em outros planetas, mas todos nós formamos uma grande família aqui neste lar. Com o passar dos vídeos, nós falaremos sobre isso. Este é um grande paradigma para muitas religiões. É por isso, meu amigo, que eu te convido a não fechar os olhos, a não dobrar o seu pensamento para informações novas que estão chegando até você. A maior parte dos nossos irmãos em religião, se falar da vida em outros planetas, totalmente vão repelir. Mas veja só, meus amigos, este conhecimento, ele ainda não foi tão plenamente divulgado a ponto de você, seus pais, seus avós, seus bisavós não terem conhecido, porque os meios de comunicação de antigamente eram precários. E era somente escrito e nem todo mundo sabia ler. E as coisas que eram escritas eram controladas. Não se podia escrever livremente, porque se fosse uma coisa que causasse assombro para o leitor, quem teria escrito algum artigo nesse sentido, em jornal ou em livro, poderia ser condenado à morte. Por ignorância da sociedade, em condenar à morte quem trouxe uma informação diferente, desconhecida. Sim, meus irmãos. Antigamente, só existia pólvora na China e nos países vizinhos da China, porque eles desenvolveram métodos para inventar a pólvora, que é uma junção de elementos químicos existentes. A cultura da China, a cultura chinesa, é uma cultura multimilenar. Teve mais tempo do que outras culturas para se aprofundar na ciência. Porém, meus amigos, quando algum viajante que passou pela China contou as histórias do que viu, sobre fogos de artifício, sobre bombas que explodiam, ele foi considerado como mentiroso, como louco, foi morto. Antigamente as pessoas eram muito brutas, a sociedade era muito brutal. Agora, meus amigos, com o advento da internet e dos aparelhos que nós estamos utilizando, como celulares, smartphones, notebooks, computadores em geral, tablets, a gente tem a oportunidade de receber conhecimento valiosíssimo para nos fortalecer. Sim, o conhecimento fortalece. Tem gente que tem medo do conhecimento, porque acha que a partir do momento que conheceu algo diferente, esteja contaminado e que pode se perder perante Deus, porque algo diferente vai gerar pensamentos sobre aquilo, vai gerar também reflexões, dúvidas, espanto ou interesse. Pois é, meus amigos, esse pensamento, ele procede. Esse tipo de pensamento não é errado, mas dependendo do tipo de informação que você está buscando. Se você buscar informações na internet
que tragam para você pensamentos mesquinhos ou pensamentos apenas materialistas, como por exemplo sexo, pornografia, que na internet isso é fácil de encontrar, realmente isso não vai estar contribuindo para a sua evolução. Pelo contrário, vai estar contribuindo para a sua involução, ou melhor, atitude de não evoluir e se manter estagnado. Nós estamos aqui para fazer as nossas almas adquirirem brilho. O brilho, meus amigos, não é dado por um ser que já viveu aqui na Terra. O brilho de nossas almas é dado pelos nossos pensamentos, pelo que nós construímos em nossos pensamentos. Porque, meus amigos, veja bem, Deus é justo, Deus não premia ninguém. Deus permite que as pessoas sejam promovidas devido aos seus próprios méritos. E não existe nenhum mensageiro de Deus que traga premiações, mas eles trazem ensinamentos de como devemos fazer para pegar o nosso peixe e nos alimentar. Eles não trazem o prato cozido, cheiroso, pronto para a gente comer. Eles ensinam a gente a pescar. Isso é importantíssimo, meus amigos. A lei do mérito é uma lei de justiça. Não se assombre conosco, meus amigos. Não se assombrem com essas palavras. Devagar, nós vamos nos conhecendo melhor. E devagar, vamos trazendo as informações sobre os nossos pontos de vista universalistas, que são os pontos de vista que Jesus estabeleceu. Só que a maioria de nós ainda não conhece com profundidade. Então, meus amigos, o trabalho que o Ramatiz desenvolve no plano espiritual é um trabalho de comunicação conosco. É um trabalho de comunicação. Nossos livros sagrados trazem informações de que Deus proibiu a comunicação entre os mortos e os vivos. Tudo bem, eu li isso lá também. Mas Deus deixou um ensinamento para uma comunidade pequena de judeus que viviam sob o comando de Moisés. E a gente hoje em dia está conseguindo ver através dos diversos livros existentes que trazem informações para a gente, não só em livros, mas vídeos do mundo inteiro e áudios também. Informações que nos auxilia para que a gente consiga a entender este ensinamento que existe na nossa querida Bíblia, no Velho Testamento. Se eu não estou enganado, no livro do Deuteronômio, a informação de que Deus proibiu a comunicação entre os vivos e os mortos. Mas veja bem, meus amigos, naquela época, as pessoas que se colocavam como pastores ou como missionários para auxiliar a sociedade, eles eram tidos como pessoas santas. O povo daquela época tinha Moisés como um enviado de Deus. E realmente Moisés foi um enviado de Deus. Mas ele se dirigia apenas para as pessoas do convívio dele, da região aonde eles viviam. Ele não tinha noção de que o que ele estava falando ia se propagar pelos milênios e ia se espalhar pelo mundo todo. Sim. Olha só, meus amigos. Isto são informações que devagar a gente consegue entender. Veja bem, você que acredita nessa proibição, você fala com Jesus. Se você fala com Jesus, é o mesmo que orar para Jesus. E Jesus te atende. Jesus é uma pessoa que já viveu e que morreu. Se você fala com ele e ele te atende, você está falando com o morto. Mas Deus não proibiu a comunicação entre os mortos? Então, se você está falando com um morto, você está errando
conforme está lá na Bíblia. Você pode me falar assim, mas Jesus não é qualquer um. Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Tudo bem, meus amigos. Sabe, isso a gente tem tantas conversas para falar, mas tem que ser de uma forma leve, de uma forma tranquila. Naquela época, esses missionários, essas pessoas missionárias que se colocavam à disposição da sociedade para auxiliar de alguma forma, e Moisés foi um dos maiores missionários da história do cristianismo, nem do cristianismo, ele preparou, né, gente? Ele preparou o povo judeu para receber o Cristo, né, que é o nosso mestre. Então é por isso que ele é ligado à história do cristianismo, mesmo sem ter vivido na época do Cristo. Tudo bem. As pessoas daquela época o idolatravam. Assim como idolatravam também os reis e faraós. Na Europa, os reis eram chamados de Sol. É o Rei Sol, ou seja, a estrela que mais brilha. Lá no Egito, o faraó era um deus, além dos demais deuses que eles cultuavam. E é por isso que Moisés, intuído por Deus, trouxe na tábua dos 10 mandamentos, um dos mandamentos que é não ter outros deuses, não idolatrar. Então, à medida, meus amigos, que eu idolatro o que está escrito na Bíblia, eu estou me fechando para novas informações. E Moisés, meus amigos, ele foi um missionário de Deus que ele tentou e ele conseguiu auxiliar a vida do povo judeu que vivia numa porção de terra, escravo no Egito. E é para aquele povo que ele escrevia e que ele ensinava. Só que os ensinamentos se propagaram. E até hoje, a maioria das pessoas ainda não consegue compreender sobre esses ensinamentos. Sabe, meus amigos, você pode falar assim, mas eu falo com Jesus porque ele é o Filho unigênito de Deus. Tudo bem. A gente vê no... Eu vou dar um exemplo, tá, gente? De espíritos que se comunicavam com as pessoas, mesmo não sendo com Jesus. Os espíritos se comunicavam com os apóstolos. O exemplo do Pentecostes. Os espíritos, ou seja, aquelas pessoas que já morreram, se comunicavam com as pessoas que estavam passando na rua ali, através dos apóstolos. Os apóstolos de Jesus começaram a falar para pessoas estrangeiras que nem falavam a língua deles, mas eles falavam em línguas estrangeiras, de forma que todos os cidadãos que passavam por ali, independente da sua nacionalidade, eles entendiam o que os apóstolos estavam falando para eles. Esse é um exemplo, meus amigos, de espírito que se comunicou com os apóstolos. Você quer ver um outro exemplo, meus amigos? Tem uma passagem do apóstolo Pedro, em que um espírito, naquela época, meus amigos, eles chamavam de anjo. Mas, naquela época eles chamavam de anjo. Mas é uma pessoa que já viveu. E se você procurar na Bíblia, nem está escrito anjo, tá? Essa passagem está escrito que é um espírito. Se comunicou com Pedro, avisando ele que chegariam ali homens, chegariam na casa dele homens para procurá-lo e que ele deveria ajudar. Isso aí é mais uma prova da comunicação do Espírito com o ser humano, depois daquele ensinamento de Moisés. E veja bem, meus amigos, essas coisas que aconteceram com os apóstolos de Jesus foram séculos e séculos depois dos ocorridos com Moisés. Então você vê que nem naquela época os apóstolos de Jesus seguiam o que estava na Bíblia, no Velho Testamento de Moisés, porque os espíritos se comunicavam com eles. A partir desse ponto de vista, fica um paradigma aí para todos nós estudar melhor, ou nos aprofundarmos sobre isso, de que no nosso livro sagrado, o novo livro sagrado, que a gente chama de Novo Testamento, já fala da comunicação dos espíritos com as pessoas aqui do planeta Terra. E que não eram pessoas santificadas na época. Ele era um pescador simples e ele vivia de forma simples. Ele não era, o Pedro apóstolo não era como Jesus. Tudo
bem, gente, eu estou falando dessa maneira para que você consiga fazer essa relação entre os ensinamentos que tem do lado esquerdo da Bíblia e os ensinamentos que tem do lado direito da Bíblia. Dá para fazer essa relação? Tudo bem. Então, meus amigos, eu estou agradecendo vocês pela paciência. Nós já estamos completando 1 hora de palestra aqui, mas foi mais uma conversa. Eu espero que tenha sido agradável para vocês, tá bom? Eu quero deixar aqui um raciocínio para nós finalizarmos, tá bom, gente? Se você acha que a sua religião é a certa e que as outras religiões são erradas, esse pensamento, meus amigos, ele não condiz com a universalidade dos ensinamentos de Jesus, conforme ele vivenciou. E não condiz, portanto, com o universalismo de que o espírito de Ramatiz está nos influenciando para divulgar. Sabe por quê, meus amigos? Pensa bem, se você é evangélico, quando foi criada a sua religião? Teve um período recente na história que ela foi criada. Sua religião tem alguns séculos de existência, nada mais. E antes dela, seus tetravós foram perdidos porque não eram dessa religião? Mesmo você, meu amigo, que se for católico, a sua religião, há 2 milênios atrás, aproximadamente, ela não existia. E as populações que viviam anteriormente, sem a religião católica, sem ter sido batizado, elas foram perdidas porque não existia a sua religião naquela época? Claro que não, meus amigos. Deus é o Criador de todos. E Ele não culpa o ser humano por estar em uma religião ou em outra religião. Porque ao longo das eras de existências aqui no planeta Terra, estou falando das eras das civilizações, das gerações que passaram aqui, uma após a outra. Não tiveram oportunidade de ter o conhecimento que nós estamos tendo. E não tiveram oportunidade de conhecer as religiões que nós temos. Talvez eles conheceram outras. E nas religiões deles, era errado se eles adotassem outros pontos de vista que não estivessem nas religiões deles. Mas Deus, meus amigos, entende isso, porque faz parte da nossa evolução. A nossa evolução que ainda é pequena. Deus não nos julga por isso. Pense bem, Deus julga seus filhos por não conhecer a verdade? Por não conhecer a religião correta? Não, um pai amoroso não dá uma cobra para o seu filho. Da mesma forma que um pai amoroso não maltrata o seu filho, se o seu filho ainda é jovem e não conhece tudo. Os homens pré-históricos, os homens da caverna, que já existiram aqui no planeta Terra, são todos filhos de Deus. Todos têm alma. Todos os homens vivos, eles têm alma. Tá bom, meus amigos? É dessa maneira, meus amigos, que fica essa reflexão. A ideia de Deus ainda está muito longe da nossa concepção a respeito. Apenas se a gente focar apenas no tempo de alguns milênios aqui na Terra. E se a gente focar só aqui na Terra, da mesma forma que a ideia do universalismo, meus amigos, tem que chegar ao seu conhecimento, como é de verdade, e que foi partido de dos ensinamentos de Jesus, mas que o movimento universalista, trazido atualmente pelo Ramatiz, foi trazido em forma de mensagem mediúnica do mundo espiritual onde ele se encontra, para nós encarnados aqui no planeta Terra, através do médium. Seu maior médium aqui foi o Hercílio Maes. Você pode encontrar livros gratuitos do Ramatiz na internet. É só escrever livro do Ramatiz, baixar, e vai encontrar muitos. Médium, meus amigos, é um substantivo, é um adjetivo que seja da mesma forma que nós conferimos a palavra para o profeta. Um profeta é um médium, um missionário de Deus, que permite que a espiritualidade traga informações através dele, assim como Moisés permitiu que a espiritualidade trouxesse os 10 mandamentos através dele. Foi Deus que trouxe os mandamentos para Moisés, foi. Mas nem sempre Deus vem diretamente sobre nós
e traz as coisas, mas encaminha pelos seus mestres, pelos nossos mestres, que são seus filhos maiores, como o mestre Jesus, como o mestre Moisés, como outros mestres e como outros espíritos, como Ramatiz, que trazem as informações para o profeta falar ou escrever. Meus amigos, muito obrigado pelo tempo, pela atenção, e eu espero de coração que vocês entendam, a partir do momento que eu me coloquei como universalista, eu tenho a obrigação de trazer a informação da verdade. Mas da forma que eu estou falando, mesmo assim muitas pessoas podem desconfiar, se afastar dos demais vídeos que eu fizer. Mas isso, meus amigos, eu não posso esmorecer. Não. Porque as verdades já deixaram de ser ditas por milênios e milênios. Elas vêm sendo abafadas para a ignorância da humanidade. E agora que eu estou na frente de uma câmera, a hora que eu quiser, que eu posso trazer as informações a hora que eu puder, faladas, gravadas, eu tenho sim a obrigação de não esconder a verdade. Apesar de querer não assustar a maioria de vocês, eu também não posso faltar com pelo menos um pouco da verdade. E é claro, meus amigos, que o que é a minha verdade agora, talvez não seja a sua. Mas a fraternidade e a humildade juntas promovem o conhecimento. Eu estou aqui com fraternidade. Eu espero que aquelas pessoas humildes que estão dispostas a confraternizar comigo possam receber a minha vibração de amor e as minhas palavras que possam servir de conhecimento. Um forte abraço, meus amigos. Fiquem todos com Deus. E eu quero aproveitar para deixar um grande abraço para a Casa Plataforma de Oração, para a irmã Sônia, que desenvolve esse trabalho, assim como toda a equipe da Casa Plataforma de Oração. Vocês foram grandes incentivadores, vocês são grandes incentivadores para mim. Um grande abraço.